Ah, pois bem, nós estamos estudando regras de derivação. Não devemos esquecer que a derivada é um limite. Isso é importante e não deve ser esquecido. A derivada de uma função é um limite. Diga-se de passagem, o limite do f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Mas nós já vimos aqui que alguns desses limites a gente já pode calcular, já foram calculados, aliás. A gente viu como se comporta a derivada, então a gente adotou como regra para não ter que fazer mais conta usando o limite. Como assim? A gente viu, por exemplo, como funciona a derivada de uma potência qualquer. Uma potência qualquer, eu quero derivar, por exemplo, x elevado a 15. Como a derivada é um limite, o certo, guys, certo não, né? O ideal, vamos assim dizer, seria calcular o limite aqui, que é a função aplicada em x mais h, ou seja, vai ficar assim, menos a função sobre h quando h tende a zero. Então, como a derivada é um limite, para a gente calcular esse limite, a gente deveria fazer esse limite. Porém, a gente não faz isso. A gente não faz isso aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, fazer menor. X elevado. Deixa eu ver se eu consigo afinar. Só um minuto, guys. Consigo. A gente não faz isso. O que a gente faz quando quer derivar x elevado a 15? Eu vou aumentar. Deixa eu achar um tamanho bom. X elevado a 15. O que a gente faz? A gente pega, olha, ora, é uma potência de variável, importante ser de variável. Então basta pegar esse expoente, jogar na frente e diminuir 1. A gente faz isso e a gente diz que a gente está usando uma tal de regra da potência de variável. Pois bem, mas por que a gente faz isso? É importante compreender por que a gente faz isso. Compreendendo isso, você consegue compreender o que vem a seguir. Principalmente a próxima aula, que será a aula 24, que das nossas aulas, nossos conteúdos de cálculo, é o conteúdo mais importante. A gente já falou da lista que é mais importante, de todo o nosso conteúdo. Não é a aula mais importante, é o conteúdo mais importante. São coisas distintas, é sutil a diferença, mas existe. Então a gente tem que compreender. Compreender o quê? Compreender que a gente faz isso, por quê? Por que a gente, quando vai calcular derivada de potência de variável, a gente faz esse treco? Porque, guys, alguém já chegou e calculou isso aqui, a derivada, foi calculada a derivada em uma potência, um expoente qualquer, alfa. Vou calcular a derivada em um expoente qualquer, alfa. Aí joga no limite, x mais h elevado a alfa menos x elevado a alfa sobre h tende a zero. Faz um monte de conta que a gente não mostrou aqui, mas tem um monte de conta. E depois desse monte de conta, chega à conclusão que esse limite é alfa x elevado a alfa menos 1. Ou seja, chega à conclusão que se você for derivar a potência de uma variável, o resultado é dessa forma. O expoente fica aqui na frente e aqui diminui 1. Então, como eu já sei que é dessa forma, alguém já fez esse limite, nós não precisamos ter que ficar repetindo limite para calcular a derivada de uma coisa que a gente já sabe que dá isso. Diga-se de passagem, a gente já fez alguns cálculos de derivada utilizando o limite, que é a maneira, como é que eu posso dizer? É a maneira por definição
a gente já fez esses cálculos, a gente já tem uma ideia de como fazer o cálculo de derivada por limite. Se a gente já sabe como fazer o cálculo de derivadas por limite, e a gente já sabe o resultado de alguns desses limites, não há razão para estar repetindo novamente. A gente não tem motivo para estar repetindo conta. Então, guys, quando você vai derivar a potência de variável, saiba que é um limite, tem toda uma conta de limite e chega nisso. Como a gente já sabe disso, ora, então se aparecer outra potência de variável, eu não vou precisar ficar jogando em limite novamente. O que eu vou fazer? Eu já sei que se eu jogar em limite, eu já sei o resultado, que é o expoente na frente diminuído 1. Então eu vou fazer direto. É por isso que quando aparece uma derivada dessa, você faz o quê? Você faz direto. Direto como? Passa o expoente para frente e diminui 1. É por isso. Por causa que no limite a gente já sabe que dá o resultado nisso. E a gente chamou isso de regra da potência de variável. Então, guys, cada regra de derivação que a gente viu aqui, ela originou de um limite, que a gente calculou um limite e vimos qual era o resultado. Por isso que a gente já usa, já adota como regra. Mas no momento que eu coloco uma função para você calcular a derivada e você não conhece a regra, o que você vai fazer? Limite. E aí, limite. Entender isso. Derivadas não são regras. Derivadas são limites. E eu já repeti, mas mais uma vez, para ficar claro. Nós utilizamos regras porque a conta do limite a gente já sabe como é que vai dar. Se a gente já sabe, não vai precisar de novo. Ok, guys? Pois bem. Tá. Uma outra função que a gente já viu qual vai ser o resultado da derivada é a exponencial de uma variável. A exponencial de uma variável, como é que eu calculo a derivada? Tem que pegar o limite, aí joga no x mais h, menos a função, sobre h quando h tende a zero. Essa é a derivada. Mas a gente já viu qual é o resultado desse limite. A gente já viu que é o próprio exponencial. Ou seja, a deriva exponencial, a gente já viu que se for calcular pelo limite da própria exponencial. Então, não há razão para a gente estar repetindo o limite de novo. Se a gente já sabe o resultado desse limite, ou seja, a gente já sabe qual é a derivada, que é a própria exponencial, a gente coloca direto exponencial, sem necessidade de estar calculando o limite. Por isso que a gente viu isso aqui, derivada exponencial. E, guys, uma coisa importante, porque um aluno me perguntou, e quando eu vejo dúvidas assim, eu sei que é dúvida da grande maioria, até porque são dúvidas comuns ao longo dos períodos que a gente vai dando aula. É ter cuidado que a função, essa regra aqui é para derivada de função de exponencial de variável, ou seja, tem que ser um ezinho e tem que ser uma variável aqui em cima. Qualquer coisa diferente já muda. Então, por exemplo, se for x mais 5, já não funciona mais a regra. Por que não funciona mais a regra? Porque aqui em cima não é mais variável. Ah, só está aqui a variável. Está, mas não é diferente. No inglês seria um pouco complicado de falar, né? Porque ser está é a mesma coisa que é o to be. Mas mudou. Aqui é variável mais 5. Aqui é uma função no expoente. Então, guys, já não poderia aplicar. Então, a regra da exponencial, que foi aquele limite que é calculado, é só especificamente exponencial elevado a variável. Então, o que pode mudar é a letrinha daqui de cima. Por quê? Porque variável pode ser representada por várias letras. Pode ser elevado a θ, elevado a r, elevado a s, elevado a t, qualquer letra que indique variável. Se você ver, por exemplo, e elevado a 3, eu quero derivar e elevado a 3. É regra da exponencial, que não é regra da exponencial. Professor, mas tem o ezinho. Tem o ezinho. Mas para ser exponencial não basta ter só o ezinho. Tem que ter o quê? A variável no expoente. Lembre-se, variável no expoente. Daí o nome exponencial. Aqui, guys, entra em outra regra.
que eu vou colocar agora porque eu já vi esquecendo. A gente viu que quando deriva uma função constante, vai derivar qualquer função constante, pode jogar no limite, que você vai ver o resultado, que não importa a constante, é sempre zero. E muitos confundem o que é constante. O que é o constante? O constante é uma função onde não muda o valor. Por não mudar o valor, na lei dela não vai aparecer nenhuma variável. Não tem variável para variar. Então o valor não varia, portanto ele é fixo, ele é constante. Isso aqui, se você olhar para essa função, não tem variável. Então a derivada é quanto? Zero. Inclusive tem uma função que é pegadinha, eu já coloquei em prova, não exatamente igual a essa, mas muito parecido, que coloca aqui π mais e sobre 15, aí coloco na raiz elevado a 30. Aí eu peço para derivar isso, para derivada. E já vi em muitas avaliações, muitos alunos se enrolarem. Mas, guys, um pouquinho de atenção, ver que essa derivada é muito mais simples do que parece. Olhe para a nossa função. Veja se você identifica alguma variável. 30 não é variável, porque é número. 15 também não. 15. Nasceu alguma coisa, guys? 15 também não. Só um minuto, deu um problema técnico. Pronto. Eu vou... Acho que vai sumir, guys. Se sumir isso aqui da tela... eu vou ter que colocar a canetinha aqui. Eu não sei se ela descarregou. Tá. Se sumir da tela... Tá gravando? Tá. Toda essa expressão... Perceba que não tem variável. O π... Tem um π aí. Eu não vou poder apontar. O π é um número constante, aproximadamente 3,14, então o π é um número fixo, ele não é variável. O e também é outra constante. O e é aproximadamente 2,72, então não é variável. O e é fixo. Ou seja, nessa função que a gente quer derivar aqui, eu não estou podendo apontar no momento, não sei o que aconteceu. Nessa função, guys, a derivada é o que? A função é constante. Não tem nenhuma variável, então a função é constante. Se a função é constante, qual é a derivada? Zero. Então essa função ela é grandona. Vem aqui. Eu posso escrever com o dedo. Não sabia. Essa função aqui, ela é grande. Ela assusta, mas é muito mais simples do que imagina. A derivada aqui é zero direto. Zero direto. Por que é zero? Porque não tem nenhuma variável, função constante. Ok, guys? E como o nosso vídeo está longo, ao próximo a gente continua a nossa discussão. Thanks.